Meus caros, hoje vamos falar aqui de Unipar Carbocloro, uma empresa que deixou o nosso querido Barsi muito rico ali na ordem de seus bilhões de reais. Foi esta empresa que permitiu com que ele tivesse nos anos ali de 23, 24, aproximadamente R$ 1 milhão por dia em dividendos. E claro, pode ser uma empresa que pode calhar bem aqui dentro da sua carteira de investimentos, porque ela tem uma coisa interessante, que é uma ciclicidade aliada com um segmento que também não tem uma grande ciclicidade. André, pareceu contraditório. Vamos entender um pouco mais. A Unipar Carbocloro, ela tem a parte do PVC, e aí nós estamos falando aqui muito da parte de construção. E aqui dentro você vai ter algumas questões que são mais cíclicas. De outro lado, você vai ter a soda cáustica. Ela tem alguns segmentos que têm uma maior oscilação, mas quando pensamos aqui na parte de saneamento, você já olha e fala, opa, peraí, se eles precisam de cloro, especialmente aqui da soda, para fazer o processo ali de tratamento da água, nós temos aqui, de um lado, uma parte muito mais estável e aqui em cima uma parte muito mais oscilante. Portanto, a receita da Unipar Carbocloro, ela pode oscilar demais. E eu te falei que ela é uma empresa interessante. Por quê? Porque ela trata, que, como você viu agora, com duas commodities fundamentais. Então, eu gosto de olhar em empresa de commodities com basicamente três critérios aqui que são fundamentais. Primeiro deles, e é muito importante, que é olhar para o volume de produtos que a empresa ela consegue produzir. Por quê? Aqui nós vamos olhar, por exemplo, para a própria capacidade que a empresa tem. Nós vamos olhar também aqui dentro para projetos, nós vamos ver mais ainda sobre custos que a empresa ela consegue reduzir. Tanto é que nesse ponto aqui em específico, ela trouxe um novo processo de eletrólise que ela já queria colocar de pé há um certo tempo. E esse processo, por conta ali de uma manta um pouco melhor, que consegue fazer todo o tratamento necessário para você ter esse processo de eletrólise correto, isso vai trazer uma maior economia para a empresa, e isso é muito importante. E como você bem sabe, né, não basta uma empresa de commodity produzir o máximo que ela pode se o valor da commodity que ela tiver não tiver tão bom assim. Então, você tem que ver, por exemplo, o preço que você vai vender a soda, o preço que você vai vender o PVC. Porque de vez em quando você tem ali a commodity oscilando para cima, para baixo e assim sucessivamente. Existem momentos, por exemplo, aqui em cima ou nessa subida toda que vale a pena você produzir. Só que quando você está aqui embaixo, pode ser que não vale a pena. Por quê? Porque dentro dessa parte do preço da commodity, você tem o que a gente chama aqui de custo caixa, né? Seria o custo C1, por exemplo. As mineradoras usam bastante essa terminologia, mas seria o custo de produção. Vamos imaginar que para você tirar ali 1 tonelada de soda ou produzir ali o PVC, você gaste, por exemplo, tá? Mais ou menos ali $50. Só que para você vender aqui embaixo, você está vendendo, por exemplo, $55. Opa! Pode ser que talvez aqui, para eu ter esse pequeno lucro, não faça sentido. Por quê? Porque eu ainda vou ter que pagar imposto de renda, eu vou ter que pagar ainda talvez pessoal, vou ter que pagar talvez dividendos para os meus acionistas e talvez com esse valor não seja interessante. Então, deixar de produzir aqui embaixo e esperar que a commodity suba um pouco, pode fazer sentido em algumas situações. Não é o caso agora da Unipar, mas é bom você entender essa dinâmica não só para este caso, mas como outras empresas também. E, por fim, é importante você analisar sempre, quando a empresa ela tem uma cotação do seu produto em dólar, é sempre bom você sempre acompanhar a diferenciação entre o real e o dólar. Porque vamos imaginar a seguinte situação que eu mostrei aqui para vocês, né? Você tem um volume que subiu, você tem um preço da commodity que se manteve estável e você teve aqui embaixo uma variação do dólar que foi inferior. Claro, não necessariamente, mas vamos imaginar que esses efeitos aqui eles se anulassem. Não adianta você produzir mais, sendo que o dólar caiu e a sua receita ela vai continuar estável, ela vai continuar a mesma. Quer dizer que isso é bom? Quer dizer que é ruim? Não, é só algo que você precisa saber, porque muitas vezes você vai encontrar que, olha, a nossa produção foi recorde, mas os nossos resultados não foram. Por quê? Se você tem o volume da sua produção aumentando, não era razoável imaginar que você teria um lucro maior? Não.
Por quê? Exatamente por esses fatores que eu te disse. Preço da commodity e oscilação do dólar, tá bom? Agora, vamos falar especificamente dos resultados, que houve muitas coisas interessantes aqui, especialmente nesse call de resultados deles, tá? Vamos lá. Como eu falei para vocês, eles falam, ó, recorde de vendas aqui no Brasil. Entretanto, não foi recorde na parte do seu lucro líquido, mais uma vez, por conta de preço e oscilação do dólar, que são fundamentais para você entender esta empresa, tá bom? Ele fala aqui na parte de cloro, soda, PVC, enfim, tá tudo aqui dentro. A parte de EBITDA da empresa em relação ao trimestre anterior foi 103% maior, o lucro líquido 150% maior, e eles vão explicar isso aqui pra gente. Por quê? Eles colocam no contexto externo, nós tivemos um ciclo petroquímico persistente em baixa e uma retração da economia argentina. Agora, no contexto interno, dentro da empresa, eles tiveram um ciclo recorde de investimentos e, para mim, isto é ótimo, ótimo, ótimo. Agora, para a gente entender um pouco mais da empresa, né? Você tem a taxa de utilização de eletrólise, que é como eu te falei, isso daqui é muito importante para a empresa, porque a partir desse processo em que ela vai fazer a salmoura, né, água com sal, passar pela eletrólise para conseguir então fazer a extração da matéria dela, é fundamental você ter uma utilização dessa eletrólise maior, significando aqui maior eficiência para a empresa. E eficiência é um nome muito importante dentro da Unipar, porque eles tinham um processo que não era tão eficiente, claro, alguns anos atrás, mas esse processo já veio melhorando nesses patamares aqui há um bom tempo, se tornando, a meu ver, uma excelente empresa, tá? Mas só uma curiosidade aqui, antes inclusive de eu entrar na Brava Energia, uma empresa que eu já tenho no meu portfólio, eu estava avaliando se eu colocaria Brava ou colocaria Unipar. Se você acha que eu acertei em escolher Brava, deixa o comentário aqui embaixo. Se você acha que eu deveria ter escolhido a Unipar, também deixe seu comentário para eu ver aqui o que vocês estão achando de uma e outra empresa, tá? Então, para a gente voltar, eu quero que vocês vejam mais coisas aqui. Então, olha só. Eles não falaram que o volume de produção foi recorde? Como então que a receita ficou 8% menor ano contra ano? E aí, ó, eles explicam que eles tiveram aqui um efeito positivo da desvalorização cambial no Brasil. E o que acontece? Essa desvalorização cambial ela é positiva por alguns fatores, mas considerando que a receita de certa maneira tem vinculação com o dólar, você tem aquela parte para baixo que eu já expliquei para vocês. Quando você tem uma commodity cotada em dólar, a redução do dólar, mesmo interno, faz com que o seu produto caia de valor, e isso tem um impacto aqui dentro, tá? Agora, aumento do preço internacional da soda cáustica, ou seja, eu te falei que tem o volume, tem o preço da commodity e tem o dólar. O dólar abaixou, mas o preço da commodity subiu, e isso é interessante, porque o volume também subiu junto. Ou seja, você tem em volume e preço de commodity, dois positivos, ao passo que no dólar você teve apenas um negativo aqui, o que trouxe os resultados da Unipar bastante para cima neste finalzinho de ano, tá? Eles trazem aqui o efeito da redução de demanda, PVC na Argentina. A Argentina, eles ainda estão sofrendo um pouco lá dentro. São inúmeras questões, tanto macro quanto micro lá dentro, que são variáveis que eles têm que tentar manejar, especialmente a inflação que eles têm lá, que isso realmente bate em qualquer empresa, e tentar esse mercado é realmente desafiador, e a Unipar, a meu ver, está conseguindo fazer isso razoavelmente bem. Ela não está sendo a pioneira, ela não está conseguindo uma estrelinha mais em relação aos competidores, mas ela está fazendo um trabalho, a meu ver, ainda muito bem feito, tá bom? Eles colocam aqui um pouco da evolução do custo por produto vendido, e isso é importante da gente olhar. Por quê? Porque você tem inúmeros custos. O que a gente precisa ficar de olho é no custo fixo, porque se o custo fixo ele começar a subir, significa em grande medida aqui que pessoal, que energia e outras coisas estão aumentando muito mais do que os outros itens aqui. Agora, quando a gente fala especificamente de custos variáveis, que são estes custos aqui embaixo, eu até que fica um pouco com o pé atrás, porque esses custos variáveis aqui, eles podem abocanhar todo esse resto, porque vamos imaginar que ele tem um custo variável com um produto X, vamos colocar esse daqui. Esse produto hoje está custando 50, só que esse mesmo produto, que é um variável lá dentro, ele pode passar a custar 200, e todo esse custo variável aqui vai praticamente abocanhar todo o resultado da empresa, o que me traz um pouco de preocupação, mas claro, tem que olhar detidamente para dentro desse custo variável e entender se esse tipo de coisa pode ou não acontecer, tá bom? Agora, olha só,
Eles trazem aqui, ó, esforço corporativo para redução nos gastos fixos, como revisão de processos, automação, reestruturação organizacional, ou seja, eles estão falando aqui de demissão de funcionários, e isso, querendo ou não, para a empresa é algo que eles têm que colocar na balança para ver se vale a pena ou não manter um pessoal lá dentro. E eles trazem algumas outras coisas, né, como variação negativa cambial no Brasil, inflação em dólar e outras tantas coisas que impactam para o resultado da empresa, tá bom? Mas eu quero mostrar para vocês uma outra parte, essa daqui. Por quê? Porque eu gosto quando a empresa ela traz essa quebra aqui para gente, porque permite que façamos uma conta bem simples, que é o fluxo de caixa livre. Como que você faz essa conta? Em resumo, você tem que pegar o fluxo de caixa operacional e reduzir dos investimentos. Investimentos a gente pode pegar aqui como CAPEX, tá? E aí eles também colocaram aqui dentro o imposto de renda, que eles podem utilizar até mesmo para ter esse fluxo de caixa livre, e a gente poderia fazer essa conta para perceber se a empresa gerou ou não caixa no decorrer aqui do ano de 2024. Então, vamos fazer as contas. Eles geraram 831 em termos operacionais, com 138 de imposto de renda e contribuição sobre lucro líquido, e 686 em termos de CAPEX, né, investimentos. Ou seja, eles tiveram um fluxo de caixa livre de 7 milhões de reais. Mas o que eles fizeram? Eles pagaram 500 milhões em dividendos. André, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? O fluxo de caixa livre, ele, em resumo, significa o seguinte: depois que eu paguei tudo, o que a empresa pode fazer para remunerar o seu acionista? Ela pode, com esse fluxo de caixa livre, pagar dividendos, fazer recompra de ações, só que não é saudável quando você faz um pagamento de dividendos superior ao que você teve de fluxo de caixa livre. Entretanto, não são todos os casos que você deve analisar desta maneira. Por quê? Já vou explicar facilmente para vocês. A Unipar não tem uma alavancagem alta, portanto, ela não tem um compromisso de dívida que vai, de alguma maneira, prejudicar o caixa que ela tem. Vamos entender melhor essa situação aqui. Ó, eles trazem aqui pra gente que o perfil de dívida deles está muito tranquilo. Em 2025 eles têm que pagar 95 milhões e aqui em 26 é 28 milhões. Se nós pegarmos o atual caixa, que é de 1 bilhão 585 milhões de reais, você pode perceber que a empresa tem uma dívida muito baixa e controlada. Ou seja, ela tem uma dívida líquida sobre o EBITDA na casa de 0,76, ou seja, em menos de um ano, considerando a geração de caixa que a empresa tem, aliado com o que ela já tem guardado ali nos cofres dela, ela consegue pagar toda a dívida dela em menos de um ano, em 7 meses, mais ou menos aqui. Entretanto, isso não é eficiente, isso não é bom para a empresa. Exatamente por isso que ela tem esse item aqui, né? Prazo médio de vencimento das dívidas, 78 meses. Ou seja, significa, em grandes termos, que em 78 meses, boa parte da dívida da empresa ela vai vencer. É mais ou menos essa a ideia. Porque acontece, você vai ter 100 milhões que vão vencer agora no ano 1, só que aí você vai ter 1 bilhão que vai vencer no ano 2 e você vai ter aqui 500 milhões que vão vencer no ano 5. Aí você tem que pegar a média disso daqui e você vai descobrir que o prazo médio ponderado dessa dívida aqui é de mais ou menos 2,7 anos. Por exemplo, tá? Não estou fazendo nem as contas aqui, mas mais ou menos essa ideia. Então, ou seja, em 2,7 anos significa que nós teremos o pagamento de praticamente tudo isso daqui. Claro, como eu te falei, uma parte que você está colocando aqui dentro é de juros, e aí você faz essa conta, tá? Não vou especificar tão mais a fundo aqui o prazo médio, porque não é o tema desse vídeo, mas a gente pode trabalhar isso se vocês quiserem numa próxima, tá? Agora, o que eu quero que vocês entendam aqui, e isso para mim é fundamental, é que a empresa, com esse pagamento de dividendo e esse caixa que ela tem a capacidade de manter isso daqui de forma muito tranquila, tá? E para mim, a Unipar hoje, ela é uma empresa que se eu tivesse que classificar de 1 até 10, para mim ela seria uma empresa nota 8,5. André, por que 8,5? Por que não 9? Por que não 10? Por que não menos? Simples. Como eu te falei, você tem aqueles 3 importantes temas, que são, primeiro, volume, segundo, o
preço da commodity e o terceiro, a variação do dólar. Especialmente pensando aqui numa empresa de commodity, eu não gosto de ter esta oscilação muito abrupta de um ano para o outro. Só para você ter uma ideia, a Unipar ela conseguiu pagar nos anos ali anteriores de 2022, 2023, dividendos muito altos. E agora ela não vai conseguir pagar essa mesma coisa. Vou até puxar para vocês aqui no próprio Status Invest para a gente dar uma olhada aqui como foram os dividendos da companhia. Então, vamos lá, vou agrupar aqui por ano só para a gente ter a média. Ó, como eu te falei, gente, é uma empresa que quando o PVC, quando o cloro, eles estão a preços muito altos, você vai enxergar realmente um dividendo ali de R$ 15 por ação, R$ 13 por ação, mas quando a commodity ela oscila, você tem um dividendo aqui na casa dos seus mais ou menos R$ 4, seu dividendo aqui chegando próximo aos seus R$ 6 por ação. É um dividendo ruim? Não, não é um dividendo ruim, especialmente pensando que a empresa hoje está cotada a quase R$ 55, mas você tem que entender que esta aqui é uma empresa que já chegou lá no passado a custar mais de R$ 100 por ação e já chegou também a bater aqui, como você pode ver, nos seus R$ 46. Portanto, é uma empresa que deveria ser a sua principal na carteira, pensando numa estabilidade de receita? Não. Agora, você é aquele investidor que gosta de ter oscilações nos seus rendimentos para ter uma paulada de vez em quando e depois você ficar alguns anos, talvez, com dividendos um pouco menores, mas ainda assim bons? Talvez a Unipar possa ser o caso. Ela é uma excelente empresa e nós temos grandes investidores por detrás que apostam e têm a vida ali dentro, como é o próprio caso do Luiz Barsi. E claro, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar esse outro aqui para você continuar seus estudos a respeito dos resultados trimestrais que estão saindo. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!